As funções exponenciais são funções da forma f de x igual a elevado a x, onde a é um número real que deve ser maior do que zero e diferente de 1. Porque se a gente tiver a igual a 1 na base aqui de uma potência, a gente sabe que 1 elevado a qualquer valor de x sempre vai dar 1, então vira uma função constante. Por isso a gente desconsidera o caso a igual a 1, certo? Uma observação, a função f de x igual a menos 2 elevado a x é uma função exponencial. Aí vocês vão pensar, e a história do a maior que zero? O a aqui é o número 2, ele é maior que zero, tá? Esse sinal, ele não tá junto aqui na potência, ele não tem um parêntese aqui dizendo que para cada expoente o menos vai ter regra de sinal, ele vai estar elevado também ao expoente x, correto? Então, muito cuidado, porque menos 2 elevado a x é diferente de menos 2 com parêntese elevado a x. E isso aqui não é uma função exponencial, correto? Já o primeiro caso aqui, não temos problema nenhum quanto a isso. Então, vamos fazer uma construção de gráfico de função exponencial, onde nós vamos trabalhar as deslocadas do gráfico. Então, para isso, vamos pegar uma função aqui, seja f de x igual a meio elevado a x. Então, temos aqui uma função exponencial, a base é um número maior do que zero e diferente de 1. Notem que, como a base é um número menor do que 1, ele está entre 0 e 1, essa função exponencial vai ter um gráfico decrescente, correto? Então, recordando, a gente tem aqui, para os valores possíveis de a, nós temos que a é maior que zero, então uma bolinha aberta aqui, e a diferente de 1. Então, para os valores entre 0 e 1, na base a função será decrescente. E para os valores maiores que 1, a função será crescente, correto? Então, vamos construir o gráfico aqui da função f de x igual a meio x. Uma forma simples de fazer isso aqui é a gente substituir alguns valores positivos e negativos para x. Então, vamos fazer uma tabelinha, x, f de x. Pegar valores em torno do zero, ali, valores pequenos, né, para não dar muito trabalho com os cálculos. Então, vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, f de x para x igual a menos 2 vai ficar meio elevado a menos 2. Então, quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a fração. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado ao quadrado, que dá 4. Para x igual a menos 1. Então, meio elevado a menos 1. Como aqui é negativo o expoente, a gente tem que inverter a fração, propriedade de potência. 2 sobre 1 elevado a 1, que dá 2. Para x igual a zero, meio elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. Para x igual a 1, meio elevado a 1 dá o próprio meio. E para x igual a 2, meio elevado ao quadrado vai dar 1 quarto. Então, 1 quarto aqui é 0,25, né, para ajudar a gente na hora de representar no gráfico, e meio 0,5. Então, construindo agora o gráfico dessa função, nós teremos aqui nosso eixo y, eixo x. Então, a gente pegou os valores x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a 1 e x igual a 2. Bom, notamos aqui, então, que para x igual a menos 2, deu 4. Então, vamos ligar ali o ponto menos 2 com o ponto 4 no eixo y. Então, ligando aqui os pontos,
Temos aqui o primeiro ponto da função. Para x igual a menos 1, f de x deu 2. Então, vamos ligar aqui o menos 1 com o número 2. Para x igual a 0, f de x vale 1. Para x igual a 1, f de x vale meio, aqui o 0,5. E para x igual a 2, f de x vale 0,25, aqui no meinho. Então, quanto menor aqui os valores, né, fica mais difícil essa representação. Pronto. Então, nós estamos percebendo que a gente começa com valores grandes aqui para y, né? E aí, a partir do momento que a gente vai aumentando os valores de x, o valor y da função vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e está se aproximando muito de zero. Certo? Então, aqui, x está se aproximando, né? Está tendendo a infinito positivo. E aí, o valor da função está tendendo a zero. Aí eu pergunto para vocês, será que em algum momento essa função vai ser igual a zero? Bom, vamos pensar um pouquinho. Meio elevado a x. Qualquer valor que eu colocar aqui no expoente, essa potência nunca vai dar zero, certo? Uma potência só vai dar zero quando a base dela é igual a zero, que não é o nosso caso. Então, esse gráfico ele vai sempre se aproximar muito de zero, mas ele nunca vai assumir o valor y igual a zero. Então, está aqui o esboço. Como nós havíamos comentado, ó, é uma função decrescente, ela está decrescendo, porque a base é um número entre 0 e 1, é meio. Bom, vamos pensar então num outro caso. Eu trabalhei aqui com a f de x igual a meio elevado a x. E se eu pegar e somar uma unidade aqui nessa função, f de x igual a meio x mais 1. O que será que aconteceria com esse gráfico? Então, vamos aproveitar os cálculos que nós já fizemos aqui. Então, para os mesmos valores de x, a gente vai pegar a função original e vai ter que somar uma unidade na imagem. Então, para x igual a menos 2, vai dar 4 mais 1, ou seja, 5. Para x igual a menos 1, a conta havia dado 2, agora eu tenho que somar esse mais 1. Então, deu 3. Aqui onde deu 1, 1 mais 1, deu 2. 0,5 mais 1, deu 1,5. E 0,25 mais 1, deu 1,25. Então, quando a gente somou mais 1 aqui na função, a gente fez essa alteração aqui, todos os valores da imagem ficaram somados de 1. Então, qual foi a alteração gráfica que a gente pode visualizar aqui ao somar esse mais 1? Então, vamos ligar novamente os pontos. Menos 2 com 5. Então, o menos 2 que estava ligado com 4, agora está ligado com o 5. Menos 1 com o 3. O 0 vai ficar ligado com o 2. E o 1 com 1,5. Então, se aqui é o 1, 1,5 está aqui no meio. E o 2 associado aqui ao 1,25. Então, 1,25 vai estar aqui entre o 1 e o 1,5. Então, ligando agora estes pontos, nós temos aqui um novo gráfico. E vocês podem reparar que ele é muito semelhante, ele tem o mesmo formato aqui, a mesma inclinação, curva do gráfico anterior. Porém, ele está uma unidade deslocado verticalmente. Deslocou uma unidade. Certo? Então, agora, enquanto o gráfico verdinho aqui da f de x igual a meio elevado a x, ele tendia a zero, que se aproximava muito de zero, mas nunca tocava o zero, agora o gráfico de meio elevado a x mais 1 vai se aproximar muito de 1, mas nunca vai dar o valor exatamente igual a 1. Então, nós podemos notar que vai existir um padrão aqui. Sempre que a gente somar ou subtrair uma constante
aqui depois da função exponencial, o seu gráfico ele vai se deslocar verticalmente para cima ou para baixo. Então, se a gente colocar mais uma constante aqui positiva, o gráfico se desloca para cima. Se a gente colocar mais uma constante negativa, então ele vai se deslocar para baixo. Então, esse padrão também se repete para outros tipos de função, não só a exponencial, certo? Então, isso não vai interferir no domínio. Notem que o domínio a gente não precisou mudar, os valores de x que a gente pode substituir aqui continuam sendo os mesmos, quaisquer valores. Então, domínio continua sendo reais. Já a imagem, ela ficou alterada. Então, enquanto a imagem da f de x igual a meio elevado a x era de 0 a mais infinito, a imagem da nova função aqui que a gente construiu ficou de 1 a mais infinito. Y pertencente aos reais, tal que y maior do que 1, certo? Então, isso no caso da função aqui em vermelho. No caso da primeira função que a gente tinha construído, a verdinha, o domínio ainda é o reais. E a imagem fica sendo y pertencente aos reais, tal que y maior do que 0. Certo? Então, como um exercício, eu proponho a vocês que vocês agora tentem mudar os valores aqui do nosso expoente. Então, ao invés de calcular meio elevado a x, tentem calcular meio elevado a x mais 1. Então, façam alterações aqui no expoente da função exponencial e vejam quais vão ser as alterações gráficas que vão acontecer aqui. Certo?